porque o aluno faz parte aí da tua, do teu conteúdo, ele já viu, já teve contato, eu aconselharia você pegar alunos de outras classes, sim, ou até funcionários, professores e convidados, para fazerem parte do júri, porque senão o júri não vai julgar com imparcialidade. Sim, eu achei interessante que assim que na hora que o senhor começou a falar sobre isso, que as pessoas da classe não seria interessante que eles fossem do júri, ocorreu logo na cabeça de chamar pessoas de outra turma. Isso é interessante, talvez algum outro funcionário da escola também. Funcionário, convidado, qualquer pessoa. Por quê, Carlos? Por exemplo, eu vou te falar algo. Vou dar um exemplo. Eu acho que o Bolsonaro cometeu aí o crime que ele está sendo condenado. Eu acho, é a minha opinião. Só que, por exemplo, eu acho que o Alexandre de Moraes deveria ter se afastado do julgamento. Por quê? Porque, de certa maneira, envolveram ele, em certo momento mataram ele, tentaram matar ele, em certo momento ele fez as partes preliminares do julgamento, ajudou na investigação. Ou seja, quem está envolvido de alguma maneira acaba não tendo a isenção necessária que um julgador precisa ter. Tá entendendo? Isso é em qualquer caso. Eu brigo com o juiz em toda audiência por causa disso. Se ele pergunta demais, ele está investigando. E quem está investigando não está em condição de depois analisar as próprias investigações. Então, aos alunos aí da classe, que ano do ensino médio são? Segundo ano. Segundo. Eu acho que eles vão fazer um bom trabalho, né? Alguns vão ter que investigar o assunto a fundo, outros vão ser testemunha, outros poderão dar pareceres técnicos, outros serão réus, outro juiz, outro promotor e tudo mais. Só que a única condição que eles não têm de ser é jurado, porque nesse trabalho, ao investigarem o assunto, eles já vão formar juízo de valor. Eu não sei se a molecada está entendendo o que eu estou falando, nem se eles estão me assistindo, mas se eles entenderam o raciocínio do que eu estou querendo dizer. Eu lembro que quando eu participei, eu fui um jurado, né? E a gente poderia conversar entre nós. Pela lei brasileira, infelizmente, pela lei brasileira, digo infelizmente, porque nenhum jurado pode conversar, em país do mundo nenhum, pode conversar durante o que está assistindo. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos, depois que vai para a sala secreta, os jurados debatem o assunto. Debatem e resolvem, e acho isso perfeitamente normal. No Brasil, não. No Brasil, só vota sim ou não e para quesitos. Quesitos. Eu não sei se aí a molecada tua que está estudando sobre como é o júri, se foi ver a lei do júri, entendeu o que são os quesitos. Não, o senhor poderia explicar pra gente? Sim, porque, por exemplo, quando acabar o júri, vamos fazer de conta que o Carlos Eduardo foi acusado de cometer um homicídio com tiros. E acertou, ele foi atirar no João e acertou o José, tá? E então a primeira quesito que faz: no dia tal,
Carlos Eduardo atentou contra a vida de João? Daí os jurados só respondem sim ou não. Depois os jurados vêm e respondem assim: as balas que partiram do revólver de Carlos Eduardo foram as responsáveis pela morte de João? Sim ou não? Vai responder sim. Daí a terceira pergunta vem assim: quando atirou, vou dar um exemplo, quando atirou em João, também acabou provocando a morte de José? Sim ou não? Sim. Quarta pergunta: quando usou sua arma e atirou, matando João e José, Carlos estava com a intenção de matá-los ou estava agindo em legítima defesa para proteger essa arma? Não pode ter duas perguntas. Quando Carlos atirou, ele agiu em legítima defesa? Sim ou não? Sim. Então, ó, você vê, as três primeiras perguntas anteriores levavam a culpa. Só que quando fala agiu em legítima defesa, absolveu. Eu posso até te mandar alguns quesitos para ver. Todos os casos acaba tendo várias perguntas. E a pergunta principal para o jurado sempre apesar de tudo que você viu, aconteceu, tal, você absolve ou condena o acusado, né? No caso você absolve. Daí ele responde sim ou não. Porque às vezes a pessoa fica comprovado que ela fez, que ela machucou, mas que ela não é inocente. Que ela é inocente e que ela não é culpada. No caso aí de vocês, eu acho que quem vai a julgamento é o diretor? O diretor e os responsáveis técnicos da empresa. Então, são responsabilidades diferentes. Nem sei se poderia a júri junto um diretor e um responsável técnico. Mas beleza, os quesitos são diferentes. Diretor, então a primeira pergunta que faz. O diretor da empresa tal tinha condições de interferir no acidente? Sim ou não? Eu acho que a pergunta é sim. O diretor ou tinha condições ou tinha poderes tal. O diretor agiu com omissão ou agiu com, sei lá, qual atitude que vai por aí, porque é um caso atípico aí, né? O diretor, suas atitudes influenciaram na morte de cento e não sei quantas pessoas, sim ou não? E daí vai ter que ver, eu teria que... Porque como que é feito o quesito, Carlos? O quesito é feito após a exposição da acusação e da defesa, sobre as teses de cada um, tá entendendo? Se a defesa alega legítima defesa, o juiz vai pôr num dos quesitos. Foi legítima defesa? Sim ou não? Tá entendendo? Sim. Agora, quem responde esse quesito? Assim, o jurado. O jurado? O jurado, certo jurado. Os 7 jurados só votam sim ou não. Isso pelas leis brasileiras. Mas você não precisa. Você não precisa fazer tudo pelas leis brasileiras. Você poderia só fazer a acusação e a defesa e, ao final, os 7 jurados se reunirem numa sala, discutir e tudo mais, e 20 minutos, 15 minutos depois, eles virem e o presidente do júri lê um relatóriozinho, lê e fala assim: olha, nós nos reunimos e decidimos que fulano de tal era diretor
e ele não tinha como evitar isso porque ele tomou providência, blá, 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 nós inocentamos o réu. Faz um misto de brasileiro e americano, que não deixa de ser um estudo bom, porque seria um direito comparado. A gente está comparando o direito brasileiro com o americano, que tem coisas que no direito americano é melhor que a nossa, tem coisa nossa que é melhor que a deles, e é bom que haja uma integração, entendeu? Mas explica tudo isso para a plateia. Sim, mas vamos supor assim. Porque eu acho que teria bom dos quesitos, mas é que os quesitos têm que ser feitos assim que acaba a explanação do promotor e da defesa, e daí o juiz já faz os quesitos. E são quesitos separados para cada réu. Então eu não acho conveniente, acho que poderá embananar vocês e a própria molecada aí. Ó, vamos supor, as pessoas que iremos chamar, elas não sabem de nada que vai ocorrer, coisa assim, aí elas vão ter que responder sim ou não, né? Então alguém deve ter levantado assim para que as informações para elas. Quem foi essa pessoa? Foi o promotor? É o seguinte, você já assistiu algum júri alguma vez? Assim, real? Não. Não. Começa ouvindo, em primeiro lugar, a vítima ou alguém que representa a vítima. O juiz faz perguntas para a vítima, depois o promotor faz e depois a defesa faz. Depois chama as testemunhas. Acontece da mesma maneira. O juiz fala do que se trata o assunto, passa para o promotor, faz pergunta e a defesa faz pergunta. Todas as testemunhas envolvidas. Por último, os acusados têm direito a falar. Eles podem responder a pergunta do juiz, do promotor ou da defesa, ou pode ficar em silêncio, ou pode responder as perguntas só da defesa ou de quem eles quiserem. Os jurados também podem fazer perguntas, tá? O jurado pode fazer perguntas, só que ele não faz diretamente. Ele escreve e o juiz que faz em nome dele. Depois que aconteceu tudo isso, é dado, no caso nosso, né, no júri, é dado mais de 3 horas para a defesa e para o Ministério Público falar com os jurados, fazer a explicação de tudo que aconteceu, as exposições e tudo mais. Quando acabam essas exposições, né, o promotor vai ter explicado para os jurados nessas 3 horas, estou falando no caso real, né? Não é aí da escola. Nessas 3 horas que ele usou, ele vai ter explicado para os jurados por que ele quer que seja condenado. E nessas 3 horas, depois dele, 3 horas usado pela defesa, vai ter explicado por que quer que seja absolvido. Então, por exemplo, a defesa vai falar assim: ele tomou as providências, mas não dependia dele. Ele tomou as providências necessárias, só que também foi enganado. Ele tomou na época ele estava doente mental e não sabia o que fazia, e só descobriram que ele era doente depois, e por isso que ele não tomou as providências necessárias. Eu não sei o que a defesa vai falar. Só que com base nisso item, o juiz vai fazer os quesitos. Qual é o quesito? Fulano de tal era diretor e tinha condição de ter evitado? Sim ou não? Fulano de tal tinha condição mental no dia de decidir Os quesitos são formulados conforme aquilo que a defesa for falar. Entendeu? Sim. Tem uma aluna querendo fazer uma pergunta e gostaria
Alguém mais gostaria de fazer perguntas aqui? Aí a gente poderia abrir. Pode ser nesse momento agora? Que dia que vai ser isso, Carlos? Ó, a gente agendou para o dia 25, mas eu vejo possibilidade de abrir para mais tempo, tá? A gente vai definir depois, porque eu acredito que para a gente fazer um trabalho bacana, eu acho que a gente deve se aprofundar um pouco mais. Olha, Carlos, eu vou dar um palpite, e de uma forma muito respeitosa, e espero que seus alunos ouçam bem. De tudo que ficou gravado para mim na escola, tanto como aluno, como professor, como diretor, como supervisor, como dirigente e como secretário da educação que eu fui, eu vi que o que a gente menos retém são as aulas do dia a dia. E o que mais faz a gente aprender e dar significado são eventos. Eventos e aulas diferentes. Exposições, teatros, jogos e eventos com trabalhos especiais, como esse que você está fazendo. A nota é uma consequência. Só que quando a gente está fazendo esses trabalhos, a gente não faz tanto pela nota, a gente acaba fazendo pelo prazer. E a gente só aprende as coisas quando ela nos dá prazer. Quando eu tinha aula de literatura e me obrigavam a ler livros, eu odiava os livros. Depois que eu passei a ler por prazer, né? Tanto é que quando eu era professor do Selga, logo que lançou Harry Potter, eu falei para os alunos, leiam Harry Potter que vocês vão adorar. Vocês vão adorar e tal. E porque eu sabia que prenderia. Na escola sempre obriga a gente a fazer coisas ruins. Isso que você está ensinando eles a fazer é algo bom. Dê mais tempo, dê mais liberdade, dê liberdade para a criação, dê liberdade para eles encenar. Fala para eles irem até o AB, pedir a beca emprestada, ouçam outros advogados. Tinha em São Caetano um juiz muito bom que trabalhava com a juventude, o nome dele era Eduardo, e às vezes ele até presta o plenário. Seria bom se você pedisse o plenário do fórum aí em São Caetano. Eu acho que é usado um dia ou 2 dias só da semana. Eles emprestarem o plenário, faça lá. Nossa, que deu, hein? Pode falar. Faz no plenário do júri, convide, deve ter aí gente que tem parente advogado, pode convidar um advogado tanto para acusação como para Ministério Público, mas não para falar nada. Os advogados formados não poderiam falar na audiência, mas sentar do lado e dar dicas para eles de argumentação, tá? E poderia também, o júri é livre para entrar, tem júri aí toda semana em São Caetano, vá assistir um júri, assiste como que é. Não precisa ficar o júri todo, mas veja uma partezinha. Por quê? Porque, como você disse no começo, a vida ela não é feita em caixinhas. Todas as matérias se comunicam uma com a outra num dia na vida. Então, a química está se relacionando hoje com o direito, porque aconteceu esse acidente. Agora, eu vou dizer algo para essa turma aí do segundo ano aí do Alfredo Bucarte, que está fazendo, qual o nome da matéria? Programação, como chama? Desenvolvimento de sistemas. Eu não sei se vocês sabem que o ramo do direito que vai dar mais dinheiro
dinheiro, trabalho e necessidade de atuação nos próximos anos, né, e já está precisando, é o ramo do direito ligado à informática e principalmente aquele que estiver relacionado com o conhecimento relacionado à inteligência artificial. Porque hoje em dia, com inteligência artificial, a gente produz textos, produz imagens, produz vídeos, cria histórias, cenas, cria até jurisprudência no tribunal. Já teve advogado que apresentou jurisprudência criada por inteligência artificial, que é um crime, né? Então, um menino que sair daí, menino ou menina, né? A gente tem que falar aqui. Sair do ensino médio com conhecimento técnico, inteligência artificial, programação, informática, depois entrar pelo ramo do direito, vai ficar rico muito fácil. E não só no direito. É uma área que tem que ter muito bem estudada agora, porque ela vai ter influência em toda a vida do ser humano, na química, na biologia, nas ciências sociais, em tudo. E é o estudo mais poderoso da atualidade, é o que essa molecada está fazendo aí hoje aí na Alfredo Bucarte. Eu não sei se algum professor já tinha atentado eles quanto a isso. Sim. Yasmin, você queria perguntar uma coisa? Vou colocar uma... Sim. Oi, Yasmin, tudo bem com você? Então, eu gostaria de saber como Pessoal, desculpa. formular uma tese de abstração para os advogados de defesa. Então, mas é o seguinte, eu vou... Não, uma tese de acusação para os advogados de defesa ou uma tese de defesa? É uma tese de defesa. Então, Yasmin, um processo, quando começa, ele começa com um promotor, né, que mandou, antes de ter sido marcado julgamento, um promotor de justiça mandou para o juiz falando assim: olha, eu quero que seja processado o Rui Arruda pelo crime de homicídio, porque, e daí ele descreve todos os fatos, porque no dia 12 de setembro de 2025 ele foi na escola Alfredo Bucarte por vontade própria, com uma metralhadora na mão, e entrou na escola e metralhou o diretor, o servente, e matando 10 pessoas, ferindo tanto. E daí, com base nisso, é feito antes um inquérito, não é um inquérito, é um outro julgamento que só o juiz faz lá, ouvindo defesa e acusação, e fala assim: esse caso vai para o tribunal do júri. Então, quando você vai fazer a defesa, você já tem posse, porque só dá para fazer a defesa se você souber o que é acusação. Então, no caso aí do diretor da empresa aí que foi responsabilizado pelo acidente, qual a acusação? Que ele, mesmo tendo condição de ter evitado o acidente, ele deixou que isso acontecesse. Deve ser essa a tese da acusação. E a acusação vai falar: por que ele é o responsável? Porque ele não fez os exames necessários que tinha que se fazer na barragem, ele não contratou a equipe necessária, ele abandonou, ele se preocupou com o lucro, não investiu em segurança, fez isso, aquilo, aquilo outro. Os defensores vão pegar cada argumentação dessa, que já vai estar, que é enviada no começo, que é chamado de denúncia, e com base nisso vai falar: não, olha só, aqui onde acusa ele de não ter contratado a empresa, ele contratou. A empresa
estava lá cadastrada como um dos melhores do país. Se a empresa não fez, não foi culpa dele. Ele tomou. Você, com base no que está aparecendo na acusação, você vai fazer a sua defesa. Só dá para fazer a defesa se você sabe a acusação. Por exemplo, se eu te acusar, Yasmin, de você estar no 8 de janeiro em Brasília quebrando lá tudo, o que seu advogado vai dizer para te defender? Não estava. Vai falar, olha, mas no dia 8 de janeiro ela estava em São Caetano do Sul, ela estava no nono ano, numa sala de aula, não, mas era domingo, não, mas ela foi numa excursão, tinha como testemunha fulano que acompanhou ela, tudo. Então é com base na acusação que você faz a defesa. Agora, e a acusação, como faz sua tese? Com base nos fatos. A acusação é quem investigou. Quem investiga, a princípio, é quem vai acusar. A defesa não investiga? Investiga muito. Mas como que a gente investiga? A gente investiga destruindo as teses da acusação. Achando os pontos fracos, no caso. Exato. Aí no caso da... note bem, nós estamos aí fazendo algo fictício, né? Nós estamos... a empresa não vai para Banco dos Réus. A empresa responde por... o único crime que a empresa responde é por crime ambiental. Por crime ambiental, se não me engano. É por crime ambiental que a empresa responde. E daí ela responde, mas ela vai pagar indenizações e tudo mais. Diretores sim poderão responder criminalmente. Só que Pena administrativa, né, no caso da empresa. Agora, o diretor, também eu não sei se ele responderia aí, mas como é tudo algo só para a gente poder estudar, para integrar matérias, para desenvolver a fala de vocês, a oratória, o estudo, a argumentação, as questões filosóficas, se preocupar com questões sociais, né? Porque é um acidente que mexeu com a vida de um monte de gente, tem que ser discutido, então vale levar para a júri. Só que eu acho que o seguinte, antes de começar, pelo menos uns 10 dias antes, a acusação apresentar quem é que vai o relatório para o professor, não precisa nem ser para o juiz, para o professor falando: senhor Carlos Eduardo, vamos enviar para ser julgado fulano de tal, diretor da empresa tal, acusado de ser o responsável pela o quê? O que aconteceu? Um desastre ambiental que causou aí a destruição do meio ambiente, e causou a morte de tal. Estamos responsabilizando ele porque ele poderia ter evitado isso se tivesse feito isso, aquilo, aquele. A defesa só pode ir para o júri se sabe qual é a acusação de seus detalhes. Então, eu acho que aí a equipe que é de acusação deve apresentar um relatório objetivo sobre o que vai acusar, quais são as acusações, os motivos e as provas, inclusive, né? Porque deve ter isso na imprensa falando sobre a sua omissão. Nas provas, no caso, pode usar até as reportagens da imprensa, falando, ó, a Folha noticiou que a empresa deveria ter feito contratado tal, e não contratou, fez isso, tal. Com base nisso, a defesa monta a sua tese para levar para o dia do júri. Mas lógico que primeiro, no dia do júri, quem vai falar é a acusação. Porque os jurados não vão saber nada disso. As testemunhas de defesa, vocês vão
não só as de defesa. Vocês vão interrogar as testemunhas tanto de defesa como de acusação, para cada um desmontar a tese do outro, tá? Então as testemunhas Ó, vão ter deixa eu lembrar algo. Testemunha não pode testemunhar com achismo. Testemunha é só sobre aquilo que sabe, que viu, ou questões técnicas. A testemunha não pode falar assim, eu acho que ele é culpado, tá? A testemunha vai falar assim, você vai perguntar, por exemplo, uma pessoa, o senhor qual a sua formação? Eu sou engenheiro ambiental. Um exemplo, uma testemunha. Nesse caso aí de Mariana, qual falha que o senhor viu? Eu vi o seguinte, a empresa não tomou providência A, B, C ou D. Tá entendendo? O testemunho é isso. O testemunho vai falar, eu acho que se... Não é nada disso. Testemunho... Por exemplo, uma vítima pode falar assim, olha, eu morava lá em Mariana, e eu morava em Brumadinho, e sempre que passava lá, a gente já via rachadura na represa, via que estava tendo alguma coisa errada. E aí, isso é testemunho, tá entendendo? Empresa costuma muitas vezes negligenciar certas coisas, baseando em custo, né? Eu lembrei agora de um fato de uma professora que eu tive, que ela era engenheira química, e que a empresa que ela trabalhava não quis tomar uma providência sobre certas coisas que tinha em determinados cosméticos lá que ela trabalhava, que estava tendo ocorrência de fungo, essas coisas. Ela falou para o chefe dela, ela viu que hierarquicamente ela estava fragilizada, ela preferiu pedir a conta do que sujar o nome dela. Assim, foi o conselho que ela passou para nós. Entendi. Eu vou dar mais uma sugestão aí. Eu acho que, por exemplo, os alunos que estão envolvidos em ser testemunha, mais do que eles testemunharem, se eles não conseguirem eles testemunhar, mas, por exemplo, eles chamarem uma testemunha real. Por exemplo, se trouxer um técnico da área e senta lá, só que não pode ficar fazendo discurso de 1 hora. Vocês fazem as perguntas, falam, vou te perguntar isso, você responde. Tinha a empresa condição? Tinha. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo que queria. Ou, por exemplo, a testemunha, eu vou ser um engenheiro testemunha, eu vou lá e converso antes com o engenheiro, estudo, me preparo para eu falar igual um engenheiro, para eu falar igual um morador de Brumadinho, para eu falar igual um operário, um trabalhador que trabalhava na obra. Então, vocês que vão ser a testemunha, poderiam pesquisar, por exemplo, eu vou ser a testemunha João da Silva, eu era operário da Vale do Rio Doce. Então, eu vou na internet e pesquiso sobre o que os operários falavam sobre a empresa, os funcionários da empresa falavam. Porque daí eu sou um personagem real. E eu posso até incorporar o João, o Antônio e o José, não só. Eu sou uma experiência de cada um testemunho só, e daí eu sou o Rui, operário lá da Vale do Rio Doce, tal testemunha, mas eu estou usando falas reais, não aquilo que vocês supõem. Isso aí, estão entendendo o que eu estou querendo entender? Isso aí, inclusive, enriquece o trabalho, né? Enriquece. Vê o que os moradores falavam e daí vocês criam um morador fictício. Eu não estou ouvindo aí assim. Júlia, eu acho que você quer falar alguma coisa também, pode falar, e a Elise também. Não tem menino nessa classe, tem uma menina que dá a iniciativa. Vem aqui, você vai ser o juiz, vem aqui. Colocou logo foi o juizão. Juizão.
Quem vai ser o juiz? É o Rony Weasley? É o Rony Weasley? Já interpretei ele. Você sabe quem é, né? Olha, meu sonho era ser ruim, você sabia? Ah, é? Eu gostava tanto da família Weasley, eu já era diretor de escola, mas eu fazia direito. E que daí eu apostei com os meus alunos, eu não me lembro o que foi, e eu sei que daí eu tingi meu cabelo de ruivo. Em homenagem à família Weasley. Mas ficou bom. Lógico, eu tô bonito. Fala, garoto. O que você queria saber? Eu não tenho nenhuma dúvida, mas me puxaram aqui pra falar. Não, mas o que me passaram agora foi surpresa para mim, que ele vai ser o juiz. Assim, o que o senhor teria para falar para ele, assim, a respeito do papel do juiz? O papel do juiz é o seguinte, Rony. No júri, o juiz não é ele que julga. Quem julga são 7 jurados. Mas o juiz cabe manter a ordem e fazer com que o direito de todo mundo seja respeitado. Você só se preocupa em fazer um roteiro, em que você começa quando abrindo, você fala assim, estamos aqui hoje, o júri de fulano de tal, nós vamos julgar que está sendo acusado disso, daquele outro, e vamos iniciar chamando aqui. Então, não sei se vai começar pela vítima, porque a vítima não vai estar aí, mas pode falar assim, vamos ouvir agora a primeira testemunha, que é a testemunha arrolada pela acusação. Senhor Zé da Silva. Então, senta o Zé da Silva, ela fala, seu Zé da Silva, o senhor está arrolado como testemunha, o seu promotor vai fazer as perguntas, depois a defesa vai fazer as perguntas. No final, se alguma coisa não tiver sido bem entendida, eu, juiz, vou fazer alguma pergunta. Que tipo de pergunta que o juiz vai fazer? Juiz, ele não é parte, ele não tem que fazer a prova. Quem tem que fazer prova é acusação e defesa. Que tipo de pergunta você vai fazer? Se há alguma coisa que a acusação e a defesa falou, não ficou esclarecido. Por exemplo, a acusação perguntou para o seu Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, que cor que era o carro dos criminosos? Ele fala assim, não, verde e azulado. Muito bem, né? E essa pergunta ficou. No final, que acabou o testemunho dele, você fala assim, seu Carlos, só uma pergunta do juízo. Afinal, o senhor falou que o carro verde e azulado, mas verde e azulado eu não conheço. A gente poderia identificar o carro mais como sendo verde ou como sendo azul? Sabe, você vai fazer perguntas que não ficaram bem esclarecidas. Por exemplo, a defesa falou assim, mas que hora que o senhor viu os fatos, né? Daí a testemunha fala assim, eu vi antes do almoço. E foi com essa pergunta lá. No final o juiz pergunta assim, testemunha, mas era o seguinte, antes do almoço um horário muito vago, que hora que a senhora almoça? Eu almoço às 10 horas da manhã. Então eu posso dizer que os fatos aconteceram. Em que hora que o senhor toma café? Eu tomo café às 8. Então pode dizer que os casos aconteceram entre 8 e 10 da manhã? Sim. O juiz só vai perguntar coisas que já foram perguntadas, mas não ficaram bem esclarecidas. Entendeu? E caberia o juiz, mas eu falei para o Carlos Eduardo suprir essa parte. Fazer os quesitos que são enviados ao jurado. Mas eu não acho que seria legal, a não ser que você fosse se dedicar a estudar isso aí com afinco nos próximos dias, para fazer bem direitinho. O juiz atrapalha na hora também aqui.
A gente quase se pega na hora da audiência, porque o juiz vai pedir igual a vida dele. O juiz aqui dos fóruns e tudo mais fazem quesito igual o nariz deles. E o quesito mal feito pode prejudicar o réu. E eu tô podendo fazer quesito mal feito? Não. Mas ele já respondeu. Você deve ter um exímio juiz. Tá bom? A Bianca também quer perguntar alguma coisa, que vai ser a promotora. Como eu posso fazer sem promotora? E o que eu faço sem promotora? Olha, quando está o júri, quando acontece o júri, é porque o promotor apresentou uma acusação. Como eu disse, essa acusação tem que ser apresentada primeiramente por escrito para abrir o processo. Senão não sabemos nem quem foi verificado, se não tiver uma acusação prévia. Então, o que eu falei para o Carlos Eduardo aí uns 10 dias antes do júri, você apresentar um relatório. E vamos fazer uma coisa bem simples. Réu, fulano de tal, que era o quê? Era o diretor da empresa, era isso, era o técnico, era essa, como é que deu? Acusação. Destruição do ambiente da região tal e morte de tal e prejuízo financeiro de tal. Motivo da acusação. Por que essa pessoa está acusada? Porque o conjunto diretor poderia ter evitado o acidente. Evitado que jeito? Se tivesse, já tem, nesse relatório, que no direito a gente chama de denúncia, já deve ter todos os motivos da acusação e as provas, tá? Então, você prepara antes tudo isso, 10 dias anteriormente, porque o juiz precisa saber, a defesa precisa saber. E daí, no dia do júri, você vai levar suas testemunhas para colaborar com essas ideias, para demonstrar que o jurado não sabe de nada, o jurado não vai saber de nada. E através das testemunhas, você vai demonstrar que a sua tese é correta. E daí você vai estudar a palavra para você convencer o jurado. Eu acho que é quase impossível fazer algo bom se eles não assistirem pelo menos um júri real. Então não pode combinar ali e levar com ele daí no fórum de São Caetano, que é aí certinho, São Caetano está pequeno, e assistir um júri. Porque para eles assistirem no YouTube, eles não vão ter saco, vão ficar em júri para assistir, e nem assistir. Tá bom, eu vou discutir isso com ele, mas uma coisa que me ocorreu agora, assim, eu estou vendo que a primeira parte que vai ter que ser feita vai ser a parte da Bianca mesmo, e pelo jeito esse relatório não vai ser ela sozinha que vai ter que construir, acho que ela vai ter que ter uma equipe, vai ter que ter um técnico. Lógico, não existe trabalho de defesa solitário nem de acusação solitária. Eu acho que ela pode ter uma equipe até grande, para fazer esse relatório. E depois, nos 10 dias seguintes que ela apresenta o relatório, a defesa vai se debruçar em cima desse relatório para saber o que vai falar no dia, né? O que vai perguntar para as testemunhas, tanto de acusação, para destruir as testemunhas de acusação e as suas teses, e as testemunhas de defesa. Entendeu? E vice-versa. Primeiro passo, ela faz as acusações, depois a gente deixa a defesa ter acesso a esse material para eles construírem a tese deles, aí depois a gente convoca um júri que a gente... Aí, isso mesmo. Pode fazer. A outra pergunta, a Yasmin, ela
vídeo para explicar um dos tipos de bagulho de justiça e eu queria explicar, a explicação do outro. A tese do promotor. É a tese. A tese do promotor e a tese. Já foi, na defesa já foi. Quer saber a tese da acusação. Ah, a tese de acusação. Cara, são gnomos. Sempre a acusação fala primeiro que a defesa, hein? E sempre a acusação fala, porque não dá pra você se defender de algo que você não sabe. Você quer falar uma coisa? Tá bom. Pessoal, mais alguém? Não. Meninos? Cadê o Laila? Laila? Oi. Quer perguntar alguma coisa? Eu sou o culpado mesmo, então. Cadê? Você vai ser parte da empresa? Eu vou ser o culpado, então. Ô, Gustavo Cadete, quer perguntar alguma coisa? Não, mais alguém? Acho que o ratão tinha que. Professor. Professor, o ratão. Ó, independente de qualquer coisa, passa, deixa meu telefone à disposição deles, eles podem mandar mensagem, eu respondo quando puder, e eu tiro a dúvida deles que precisarem, tá? A OAB tem beca que pode prestar. O juiz, eu falo para o Ron Wilson, ir no fórum, falar que quer falar com o juiz do júri, o juiz vai atender super bem e vai dar dica para ele, vai orientar, porque eles gostam de fazer isso. Ao mesmo tempo, a menina que vai ser a promotora e a equipe dela, vai lá também no Ministério Público, falar, promotor, eu gostaria de conversar com o senhor, eu vou fazer o trabalho. Tudo isso que vocês estão falando comigo, vai lá, eles atendem super bem. E são vaidosos. A gente que é da área do direito, infelizmente, a vaidade consome a gente. E é um defeito que a gente tem que assumir. Mas os promotores e os juízes são mais vaidosos ainda que nós, advogados. Então vocês vão lá, marque um dia, conversa com eles, que eles vão com o maior prazer orientar vocês. E eu acho que se pudesse fazer no plenário do júri do fórum, deveriam fazer, porque eles emprestam. Eu tenho uma última pergunta. Como dois advogados de defesa atuam juntos? Do jeito que achar melhor. Podem tanto um ficar sentado auxiliando o outro com lembretes, fazendo observações, podem se revezar na fala. Assim que funciona. Não há problema nenhum. Tá? Eles ficam de querer. Os dois podem atuar juntos, então. Um faz as perguntas para a vítima e outro faz também. Podem revisar, no caso? Podem, não há problema. E pergunta não é só para a vítima, é para o réu, é para a vítima, é para as testemunhas, entendeu? Carlos Eduardo, mais alguma coisa, querido? Não, só queria agradecer mesmo, porque esse professor não existe, né? É professor ruim até hoje, né? Professor de história. Quer falar uma coisa para os alunos? Você permite, Carlos? Sim. Não é sobre você, é sobre educação. Sim. Ó, molecada, Atenção, Vinícius. Ó, tá falando aqui. até quem não prestou atenção até agora, eu só peço 1 minuto de atenção. Eu sei, eu tenho plena consciência de que a escola é chata. Eu não culpo os alunos por ir mal na escola, não julgo os alunos, nunca achei que o aluno que tem a pior nota é mais burro, nem achei que o aluno que tem nota boa é mais inteligente. Porque, infelizmente, molecada, a minha mãe ela faleceu faz 3 anos,
e a gente sempre comentava aqui em casa. Ela faleceu com 83 anos e eu e ela comentávamos que a aula de hoje, ela era professora. É a mesma aula que é dada, não quando ela era professora, mas quando ela era aluna, que é aluno sentado na carteira, ficando com a bunda quadrada, e professor falando na frente igual se fosse dono do saber. Com os recursos que temos hoje, de internet, celular, DVD, televisão e tudo mais, essa aula que existe, não estou falando a do Carlos e Carlos, não é uma crítica a você, é o sistema. Não pode mais existir. Não pode mais existir, um sentado atrás do outro, carteira assim. Isso daí é um absurdo, é um atraso. A aula tem que ser dinâmica. Eu fui diretor de escola e sempre falava para os professores o seguinte: as duas aulas que os alunos mais se divertem e gostam mais são a pior dada, que era de educação física e educação artística. Não é valorizado isso tudo. E outra coisa, sempre era trabalhado como se quem dá aula de português, se você aprender português, matemática, química, geografia, se isso não se relaciona, é feito como forma isolada. E não, todo saber é compartilhado com o outro. Isso que o Carlos está fazendo, está envolvendo língua portuguesa, história, geografia, química. É assim que deve ser trabalhado. Então, eu só quero que vocês lembrem uma coisa, alunos. Eu acho que eu não vou ver, antes de eu morrer, a escola modificar. Ter uma escola dinâmica como acontece nos Estados Unidos, com sala de ambiente realmente equipada, com teatro, com banda, com muito esporte, com aluno ficando na escola, podendo fazer trabalho alternativo. Não, mas eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Aprendizado não é na escola somente. Então, no dia a dia, vocês vão estar sempre aprendendo e sempre crescendo no conhecimento de vocês. E quanto mais você gostar de um assunto, mais você vai aprender. Então, não se desanime com notas que são dadas na escola, não se desanime com a opinião de pessoas, inclusive professores, têm de vocês. A gente é aquilo que a gente é, e a gente é aquilo que a gente constrói, e a gente se constrói a todo momento. E vocês vão aprender com o padre, com o pastor, com a amiga, com o vizinho, com a novela, com a música, com o teatro, com o cinema, com a leitura. Então, não desanimem, porque a escola, infelizmente, no nosso país, mais destrói os jovens do que constrói. Com todo respeito, viu, Eduardo? É uma opinião. Estamos vivendo aí um momento, um país democrático, com internet, com liberdade de expressão. E estou falando para vocês, a escola, infelizmente, no nosso país destrói jovens, mas vocês não se deixem destruir. E parabéns ao professor Carlos Eduardo por esse trabalho, tá? Ficou orgulhoso, Carlos Eduardo. Estou muito feliz. Muito obrigado, eu posso demais. Obrigado a você.